Política na Veia, uma produção Carta Capital, Jornal GGN e Fora da Política não há salvação. Olá, bem-vindos a mais um Política na Veia, primeiro Política na Veia de dezembro, estamos aí entrando já na reta final desse ano e eu vou começar aqui na Cif Couto com essa história, essa nova agora. Aliás, a gente já imaginava que ia acontecer isso quando o Bolsonaro fosse finalmente cumprir sua pena, que você ia ter essa disputa a céu aberto, essa briga fratricida pelo espólio do Bolsonaro, que a gente nem sabe ainda quem vai herdar, né? Esses dias, aliás, eu li uma matéria fantástica antes de entrar no ponto central, mas eu não posso perder essa oportunidade. Saiu no Globo, as chapas do sonho da Faria Lima e da e do e dos ruralistas. E a chapa dos sonhos inclui o Zema. Nossa, Você vê como a situação está ruim na Cif Cláudio Couto. Mas o Zema não é chapa do sonho nem no Rotary de Belo Horizonte. Imagina para a presidência da República. talvez em alguma loja maçônica. Não, você sabe que o Nassif, por exemplo, frequentava o Rotary, não é, Ah, Nassif? bom, já achei que você ia falar que ele frequentava uma loja maçônica. Isso aí eu não sei. Talvez. Frequentava o Nassif ou não? Rapaz, eu fui uma vez, eu ganhei um festival em São João da Boa Vista, Eu sabia que era em São João da Boa Vista. e o meu pai, que tinha deixado de ser rotariano, me levou junto com a nossa cantora lá no Rotary, uma reunião do Rotary em Poços, para não cantar a música que eu tinha feito. Porque era uma cidade inimiga. É, tá certo. Bem, mas aí a gente teve essa chapa dos sonhos aí. Bem, se for isso, acho que o Lula pode ficar tranquilo, né? Aliás, o Zema, cá para nós, esse negócio do empréstimo consignado aí, que fez a festa do PL, vai levar muita gente em Cana ainda, e do União Brasil. Em Minas, o maior beneficiário do crédito consignado foi a Zema, a financeira Zema, especialmente naquele período que o Bolsonaro liberou tudo aí, liberou Bolsa Família para servir para crédito consignado. Eu fiz só esse atalho, porque essa chapa dos sonhos só existe, na verdade, na cabeça dos Faria Limers e dos ruralistas. O fato é que você tem aí pega para capar e que expôs assim, as entranhas das relações familiares, que todo mundo já conhecia. Só recordando o caso aqui, a Michelle Bolsonaro me entregou o acordo que o Ciro Gomes, que também é outro personagem que a gente precisa falar aqui hoje a respeito dele, entregou que o Ciro Gomes tinha feito um acordo ali por baixo dos panos com o Bolsonaro, ninguém, nem o Bolsonaro, nem o Ciro Gomes queriam aparecer, ela jogou isso no ventilador e disse, não apoio o Ciro Gomes, porque sempre falou mal do meu pai, e aí abriu essa Do nova... meu pai não, do marido. Marido, desculpa, falando do pai não. Aliás, não é guerra fratricida, é matricida, viu? Matricida, né? Isso, eu ia falar exatamente isso. Os irmãos dessa vez estão unidos. Os irmãos se uniram contra a madrasta. É quase uma história de Cinderela, assim. É isso. Precisa ver quem é a abóbora. Pois é, pois é. Bem, uma situação que mostra exatamente, Cláudio Couto, que é um campo ainda com muitos pretendentes e nenhum. Quer dizer, o rei foi morto, o rei está morto, mas o rei ainda não foi posto. Agora, o Eduardo Bolsonaro conseguiu a consagração que ele queria, hein? Apareceu no Financial Times lá, como o autor do maior desastre político aí da década, né? Ele recebe o prêmio Ig Nobel de Ig política. Nobel da política, né? Agora, eu acho que primeiro é isso, né, o Nassif colocou perfeitamente, né, não é uma luta fratricida, porque os irmãos estão juntos, né, o que também não é um fato, a se desprezar, né, porque também ocorrem brigas fratricidas na família Bolsonaro, né, a gente sabe disso. Embora o bolsonarismo, eu já falei isso várias vezes, eu acho que é preciso repetir nesse momento pelo assunto, é um empreendimento político familiar, né. A extrema-direita vai além do bolsonarismo, mas o bolsonarismo como tal é um empreendimento político familiar. O problema é que você tem, como tem em muitos casos de família também, uma briga pelo inventário, né. Então tem gente aí querendo pegar para si o maior naco. E aí quando a briga é entre os filhos e a madrasta, aí a coisa ganha realmente tons de fábula, né, ganha tons de briga de Cinderela, porque é realmente uma situação muito interessante essa que se produz ali.
Muito embora a gente deva também lembrar o seguinte, né, que essa relação interna à família foi complicada, inclusive, dos filhos com a própria mãe. Bom lembrar que o Carlos Bolsonaro é lançado a vereador pelo pai no Rio de Janeiro, quando ainda era muito jovem, tinha 17 anos. Ele concorre a vereador ainda antes de completar os 18 anos, porque já podia votar, evidentemente, naquele momento, graças à Constituição de 88, mas ele concorre contra a mãe, para impedir que a mãe fosse candidata. Né? Esses filhos têm uma relação que acho que Freud acharia um prato cheio com o pai, né. Eu imagino até que eles suponham que eles foram, gerados, não, pela mãe, mas por cisparidade do pai, né. O pai vai se dividindo aí, vai produzindo rebentos ali, algum tipo de broto que sai dentro dele, porque é uma relação tão estranha, essa que eles mantêm com o pai, claro, é de amor e ódio, a gente viu os xingamentos recentes do Eduardo Bolsonaro ao pai, chamando de ingrato e falando coisas que não convém falar aqui num podcast de família como é o caso desse, né, enfim, falando coisas completamente, absurdas. Então é uma família, né, muito oriçada, como diz o samba, né, e nem tão unida quanto a gente poderia imaginar. Agora, é isso que está em jogo, é o espólio do bolsonarismo. Agora, quais são as consequências dessa briga imediata para além da quizumba que se montou dentro do PL? Acho que primeiro é algo que, a meu ver, já estava de alguma forma, provável e que agora acho que se tornou quase que inevitável, que é uma não candidatura de Michele Bolsonaro na chapa presidencial da família. Já era difícil, porque o próprio Jair Bolsonaro, além dos próprios filhos, já haviam desqualificado para esse cargo, dizendo que ela não tem experiência suficiente, que ela não tem perfil, que ela não tem competência, essas coisas. Então, se o próprio marido, a quem ela defende agora supostamente, e os filhos já haviam desqualificado, não os filhos dela, mas os filhos do Jair, então fica difícil realmente para ela ser candidata. E agora, com essa briga, acho que ficou impossível praticamente. E a gente tem, eu falo praticamente porque, enfim, às vezes a política, ainda por cima, vindo de lugar tão estranho, tão confuso, pode produzir resultados inesperados. Mas tudo aponta na direção, caso a família vá querer manter o seu capital dentro desse espólio político familiar, é ter o Flávio como candidato. Porque o Carlos não reúne condições psíquicas, o Eduardo não pode voltar dos Estados Unidos porque senão é preso, Esse aí não reúne condições legais, né? não reúne condições legais. O Jair Renan não reúne condições etárias, eu não vou entrar nas condições intelectuais, porque aí também seria difícil qualificar as pessoas ali de um modo geral, mas, aliás, teve um episódio divertidíssimo essa semana, né, quando ele foi a visitar o pai, e aí questionado lá o que que ele estava indo fazer, ele: "Ah, estou trazendo uns livros para o meu pai". "É mesmo? Que livro?" Ele ficou meio ali hesitando em responder, falou: "Não, caça-palavras". Que segundo as más línguas, mas isso não deve ser verdade, né, ele teve que depois levar um segundo caça-palavras, porque o Bolsonaro achou que era para colorir e coloriu o caça-palavras, mas acho que no segundo momento a coisa deve funcionar. Então, esse não tem idade ainda para ser candidato a presidente e acho que menos ainda, condições ali intelectuais mínimas que fossem para poder ser candidato. Então, tudo aponta para o fato de que, por mais pateta que também seja, o Flávio Bolsonaro deve ocupar esse espaço. E se isso realmente acontecer, o que eu hoje acho que é bastante provável, aí a coisa fica muito dividida na direita, porque aí Tarcísio de Freitas não se atreve a ser candidato contra um outro candidato com sobrenome Bolsonaro. Isso eu afirmaria com a maior segurança, seria absolutamente espantoso que essa lealdade canina do Tarcísio se convertesse numa candidatura contra alguém da família. Duvido que isso ocorra, ainda mais porque disputar São Paulo sendo governador no cargo dá para ele uma grande vantagem nesse caso. Mas aí o que a gente deve ter é o quê? Aqueles 3 que são governadores em segundo mandato que não podem concorrer à reeleição, Zema, Caiado e Ratinho. E esses aí talvez sejam o outro concorrente da direita ali nesse campo. Eu hoje apostaria em algo nessa direção. Se for analisar do ponto de vista de esperteza política, a Michele dá de 10-0 dos 3 irmãos, né. Aí também é fácil, né, pô. Agora ela, além de não ser da família e tudo, o machismo da família conta também, né. Mas eu queria falar colocar um outro personagem aqui, Nassif e Couto, que acabou sendo expulso nessa situação toda, que é o Ciro Gomes, né. O Ciro Gomes tem, né, essa aproximação com o bolsonarismo no Ceará. Quando você conversa com aliados do Ciro Gomes, eles dizem que é uma coisa pontual, Claro.
Quem poderia imaginar diferente? No estado dele, é uma coisa pontual no estado dele. Que é lá por conta Isso. do péssimo governo que o PT está fazendo lá, a violência aumentou, então precisa, fazer esse movimento. Mas o que foi exposto esses dias na CIP, depois queria ouvir o Couto também, parece ser mais do que isso, né. Parece ser, quer dizer, e ainda dessa forma ainda, ali, né, para não expor ninguém, então usaram um intermediário na conversa, tal, que o Bolsonaro ia ficar ruim para o Bolsonaro, também ia ficar ruim para o Ciro, é outro personagem também que vai, enterrando a sua biografia. Outro dia eu escrevi até um artigo sobre os mercadores de ideologia. Quem que são eles? Eles sabem que a direita aí tem força política, tem recurso, tem o exército, tem a bancada da bala, tem os ruralistas, tudo, e não tem um projeto ideológico. Então, os três que se habilitam a isso é o Ciro, o Aldo Rebelo e o Mangabeira, mas o Mangabeira mais tentando ganhar um espaço, ele pensa mais academicamente, mas quando você pega o Ciro e o Aldo, é vergonhoso o que fazem. Você pega, por exemplo, o 8 de janeiro. Por que estão discutindo esse negócio de perda de patente dos militares? Porque eles atropelaram a hierarquia militar. Não é porque estavam preparando o golpe, atropelaram a hierarquia militar, quiseram se colocar acima do alto comando. E a hierarquia militar é ponto central da formação militar. Então, o que o Aldo faz? Faz um pronunciamento aí defendendo os patriotas, que o único setor patriota é as Forças Armadas, e quem quer tirar o cargo são aquelas ONGs da Amazônia. É de um oportunismo, eu fico até ruborizado por ele aí. E o Ciro é outro que perdeu o bonde várias vezes. Ele teve o bonde, ele teve a presidência na mão em 2018. O Haddad foi até ele e ofereceu. Falou, fica vice aqui da chapa do Lula, o Lula não vai passar, o Supremo não vai deixar, e você entra como candidato. Ele falou, não, eu vou me diminuir se eu fizer essa manobra, ficar vice do Lula. Então não adianta, você vê. A primeira eleição dele, que ele estava indo bem, o Serra acabou com ele simplesmente colocando um cara para provocar ele em relação a Patrícia Pilar, lá, que era a namorada. Ele solta aquela batatada machista lá. Depois, então não adianta. Lá atrás, no plano real, ele era a favor daquele monetarismo mais esdrúxulo, lá quando foi ministro da Fazenda. Quem fala em reajustar a câmbio é inimigo da pátria. Então, para cada lado que ele vai, ele cai de cabeça, assim, sem levar em conta o que ele fez antes. Né? Então, é um fim de carreira assim, deplorável, até, porque ele seria um grande potencial. Eu lembro que, no certo período, até o Fiore falava, poxa, podia repetir aqui o que foi a Espanha. Põe um negociador na frente, que é o Lula, e o cara, numa casa civil, tudo, o cara, um batalhador, um guerreiro, que seria o Ciro, mas não adianta. Ele jogou fora todas as oportunidades que ele teve e agora joga fora a biografia. Né? O problema é que o ressentimento é um guia muito ruim, né, para a ação política. E o Ciro Gomes é um sujeito que se move pelo ressentimento, né? Claro, antes dessa ação ressentida, que ele vem demonstrando pelo menos da eleição de 2018 para cá, eu digo pelo menos porque antes disso já havia alguns sinais nessa direção, antes disso a gente tinha esse comportamento completamente irascível do Ciro Gomes, esse comportamento translocado, essa coisa de falar barbaridades, que para alguém com, digamos, a formação intelectual que ele tem, com a capacidade de articulação e tal, falar essas barbaridades é muito mais do que uma gafe de quem se atrapalha com as palavras, né. É, na realidade, uma demonstração de um certo tipo de caráter muito complicado, né, aquela resposta que ele dá em relação, que você bem lembrou aqui, ô Nassif, à Patrícia Pilar, né, um negócio grotesco, né, realmente de um machismo brutal, ele depois até faz um meia-culpa público com relação a isso, mas antes disso, ele já havia tido vários outros comportamentos complicados que o atrapalharam em 98, naquela sua primeira candidatura presidencial, que o atrapalharam em outros momentos. E de uns tempos para cá, é essa postura absolutamente ressentida de quem não reconheceu nele aquele presidente que o Brasil deveria ter por obrigação, né, porque é assim que ele se enxerga, e, portanto, abriu alas para que ele fosse entronado na condição de presidente do país.
É isso. E aí ele dá uma volta de 180 graus em relação àquela posição política que ele passou a defender a partir de um certo momento, se posicionando à esquerda no espectro político. Lembrando que é um sujeito que nasceu na arena do regime militar, foi para o PDS, aí ele vai para o PMDB, e aí do PMDB ele vai para o PSDB, quando ele vai fazer, digamos, um movimento ao centro e à centro-esquerda. Aí ele passa, e aí é um sujeito também com muita dificuldade de permanecer em qualquer partido, né? Porque do PSDB ele vai para o PPS, né, atual Cidadania, que era o sucessor do velho Partido Comunista Brasileiro, mas que tinha virado Cidadania, perdão, PPS naquele momento. Ele até é ministro do Lula no primeiro mandato, como o nome do PPS, depois de ter perdido no primeiro turno, falando bobagem, inclusive sobre a Patrícia Pilar. Depois ele vai para o PSD, depois ele vai para o PROS, depois ele vai para o PDT e agora ele volta para o PSDB, quando o PSDB virou uma coisa completamente diferente do que era aquele PSDB no qual ele entrou, né, porque o PSDB no qual ele entrou se pretendia ali um partido de centro-esquerda. Esse PSDB no qual ele entrou virou um partido de direita raivosa. Quer dizer, o Ciro Gomes realmente é um sujeito que consegue estar no lugar errado na hora errada sempre, né, e agora ele completa isso e eu só consigo explicar esse tipo de movimento por alguém movido por um profundo ressentimento que torna impossível para ele raciocinar politicamente de maneira minimamente coerente. E daí, inclusive, fez aí aquele elogio no ato de refiliação dele ao PSDB ao André Fernandes, lá o candidato, né, bolsonarista, que foi ao segundo turno na eleição de Fortaleza, ter feito essa aliança, ou seja, se perfilar com o bolsonarismo. O problema é que tem uma ala do bolsonarismo que também não o quer, né? Mostra como ele é um sujeito querido. Não, vetado pela Michelle Bolsonaro, que é realmente um ponto, vamos dizer assim, muito baixo de uma carreira política, né? O Ciro Gomes tem esse problema, Couto e Nassif, que é o seguinte, ele essa transição cria desconfiança em todo mundo. Ele não será, por mais radical que possa ele fazer um discurso, ele não será aceito pelo sistema do setor financeiro, que sempre viu nele um risco. Sim. 2002, por exemplo, eu fui fazer uma entrevista com o Ciro, depois de uma campanha também que tinha começado o sistema financeiro, porque ele tinha feito algumas propostas e tal. E me lembro dessa entrevista, fui lá fazer, para ele poder responder, então, a essa campanha que vinha. A Faria Lima ainda não era a Faria Lima, mas existia já, mentalmente, a Faria Lima já estava organizada, né? E era isso, então, e nunca vai conquistar. E aí ele também perdeu aquele grupo de centro-esquerda, inclusive vários eleitores do Lula dispostos a votar nele e tal. Ele também perdeu essa pública. Onde é que está hoje o eleitorado do Ciro? Onde é que está o cirismo? O cirismo é o que aconteceu na última eleição, 2%, menos do que isso. Olha, eu vou dar o dado do Ceará, onde ele quer ser candidato a governador, né. Ceará tem se agora eu não erro o número exato, mas é muito perto disso. Ceará tem 181 municípios. O Ciro, quer dizer, o PDT, partido do Ciro naquele momento, ganhou em 7 dos 181 municípios. Esse é o Ciro, esse é o tamanho do Ciro hoje no seu próprio estado. É, gozado, o primeiro encontro meu com o Ciro, lá atrás, governo Collor, eu vou tomar um café da manhã com ele no Marquesud, nunca tinha visto com ele nunca tinha me visto. Ele passou o café inteirinho falando mal do Mário Covas. Mário Covas impediu que 2 dos mais brilhantes tucanos, Serra e Fernando Henrique, fossem do ministério do Fernando Collor. Depois ele assume o Ministério da Fazenda defendendo aquela financiarização aí, mas brigando com todo mundo que criticasse o câmbio. Daí ele não é reconduzido, daí vira crítico do Fernando Henrique. Então, é o que o Couto fala, o ressentimento é... É o que o move. É um péssimo conselheiro, né? Um dia ele me deu uma entrevista anos atrás, aí, uma bela entrevista, ele é um cara articulado e tudo. No final da entrevista entrou a Lava Jato no meio, ele falou assim, ele colocou a Lava Jato no meio, nem estava a Lava Jato lá. Se o Moro invadisse a minha casa, lá que ele está fazendo aí, seria recebido a bala. Eu ponho a entrevista no ar, tudo que ele falou antes, me esqueço. O pessoal só falava dele receber o Moro a bala, né? Até porque seria difícil falar de qualquer outra coisa, né, Nassif? É. Aí tem um outro ponto ainda que é o seguinte: parte da ideia, da execução do plano dele, exige um grau de voluntarismo que só funciona na cabeça dele. Por exemplo, como é que você vai lidar com. A pergunta é: como é que você lida com o Congresso, que é esse Congresso aí, com poder acumulado desproporcional
e chantagista, como a gente está vendo agora, no caso da indicação do Jorge Messias para o Supremo, gostem ou não, tem várias discussões, mas o fato é, o presidente tem a prerrogativa e o Senado deve analisar. Agora, o Alcolumbre queria também decidisse o nome do executivo, de indicar quem é o próximo presidente. Como é que lida com isso? Ah, não, porque eu vou lá e vou impor isso, porque é a minha vontade, meu projeto, e vou fazer. Quer dizer, O que ele diz, no fim das contas, é o seguinte: "Não, eu vou conseguir isso porque eu sou mais competente do que os outros". tem aquilo roxo, né? Tem aquilo roxo, É, então exato. É isso. É isso que ele disse. vai funcionar. Agora tem que levar em conta um outro ponto, além desse racha do bolsonarismo, que é esse avanço da Polícia Federal em cima das falcatruas aqui da Faria Lima, Banco Master, Fictor, tudo que pega as lideranças aí do PL e do União Brasil, né. Hoje o Toffoli colocou em sigilo aí a investigação, o pessoal está descendo o cacete dele, mas está correto. Isso aí não pode deixar aberto não, porque vai pegar gente muito graúda aí. Você tem gente, é uma guerra do Brasil institucional contra o crime organizado, Você diz em prol da investigação é que faz sentido fechar, o Nassif? em prol da investigação. Em prol da investigação. Você imagina tudo isso vazando aí com o poder de influência, com a quantidade de políticos envolvidos aí, o risco que seria para a investigação. É só pegar o cara da Refit aí, você tinha 2 diretores da Agência Nacional de Petróleo que sempre votavam a favor da Refit, dando sobrevida a ele. Desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio que davam grande causa para a Refit, o devedor quanto mais, né. Ou seja, a infiltração do crime organizado ganhou tal dimensão que se não atuar que nem atuaram na Operação Colosso. A Operação Colosso deu certo porque foi feita em sigilo. Uma outra operação que foi feita em sigilo foi essa aí em cima da 13ª Vara, eh, mas aí você teve boicote dentro da Procuradoria-Geral da República. Foi autorizado aí pelo Toffoli e tudo, a investigação lá, levaram meses para a Procuradoria para liberar, também porque tinha 8 de janeiro, já deve ter esvaziado a 13ª Vara, né. Mas aí o sigilo é fundamental para qualquer avanço aí, viu. Agora, a gente precisa lembrar também do Ciro Nogueira, né? Não vamos esquecer do Ciro Nogueira. Ciro Nogueira é o despachante mor, né? O chefe dos despachantes. Ele está metido em todos esses casos. Refit, Carbono Oculto, Banco Master, Consignado, consignado está aí. E é o grande também, vamos dizer assim, não é o articulador, porque me parece que o articulador mesmo é o Kassab, de certa forma, né? Que joga ali no meio campo. Mas ele é o que mais expõe o projeto de, obviamente, vencer o Lula na próxima eleição, 2, fazer uma maioria no Senado para investir contra o Supremo. Ele diz isso em todas essas reuniões que eles andam por aí e que a mídia está sempre cobrindo, que eles vão nessas reuniões de banco e saem de lá como se estivessem assim num evento popular, tipo assim, na comemoração do Flamengo, do tetracampeonato do Flamengo. Na Cinelândia. São aplaudidos e aí parece que a coisa está ganha. Sempre assim. Aliás, o Tarcísio só anda nesse circuito, né? Se a gente olhar, onde é que o Tarcísio está? Em reunião de banco, é impressionante. Aí ele fala todas as coisas. A gente fala que não tem nenhum problema discutir pena, prisão perpétua, como se um negócio que ainda, inclusive, só existe nessa altura nos Estados Unidos, mesmo os países na Europa que ainda mantêm, e alguns outros países, né? Mas na Europa, que eu estou falando aqui do Ocidente, a Europa, mesmo onde tem prisão perpétua, já ninguém aplica isso, já aplica pena de 30 anos. É um negócio que até custa mais para o Estado você manter uma estrutura como essa, manter o cara eternamente na prisão até morrer. E é uma demagogia penal, né, porque no fim das contas isso evidentemente não é a solução para o problema, né, fica se inventando esse negócio de aumento de pena, a defesa que se faz de exterminar as pessoas, né, com execução extrajudicial, como se isso fosse resolver o problema da segurança. E insisto, se esse tipo de medida draconiana, mesmo as ilegais inclusive, produzisse algum tipo de efeito, o Brasil já tinha resolvido seu problema de segurança. E na realidade ele só tem piorado. Essa história, inclusive, das emendas do grau de insanidade que esse negócio atingiu,
foi muito bem, exibida uma reportagem que saiu esse final de semana no UOL, que mostra o seguinte, que o DINOX, o Departamento Nacional de Obras Contra Secas, ele acabou virando uma 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 entidade basicamente de pavimentação de via. Ou seja, as emendas são direcionadas ao DINOX não para fazer cisterna, açude, né, obra de irrigação, não, é para fazer asfalto. Para ladrilhar o sertão, é isso? Já que você já está aqui, já acabou Isso. tudo, vamos tacar cimento, vamos tacar cimento. Vamos ladrilhar o sertão. O que mostra o desvio de finalidade brutal, né. Me parece esse o centro da discussão aí agora, dessa certa revolta, principalmente do Alcolumbre, mas também do Hugo Motta, mais do que o Jorge Messias em si, mais do que qualquer outro, é o fato de que, o momento, a hora H do encontro está chegando. Daqui a pouco o Supremo vai pautar o julgamento daqueles deputados que já estão sendo investigados por desvio de emenda, vem um monte de coisa pela frente, e eu acho que o medo é esse, quer dizer, é uma batalha, vamos dizer assim, uma batalha, épica, para dizer, para usar um termo da moda, né, é isso. E vai definir muito o futuro do Brasil, né. Pode ser que no final tenha um arranjo, como sempre acontece, mas o fato é, nós estamos diante de uma disputa que também pode definir a capacidade de administração desse país nos próximos anos. Agora, o Jorge Messias está aí rodando, a gente até na revista deu uma reportagem nessa semana, que até esses dias o Dino acabou, de certa forma, confirmando. Parece que o Dino é um dos que resistem ao Jorge Messias no Supremo, né? Esses dias eu perguntava para ele sobre isso, ele falou que não, é um tema que causa constrangimento, mas aparentemente ele tem. Eu não entendi exatamente, a gente não conseguiu ir a fundo por que o Dino tem essa, esse atrito com o Messias. Mas, o Cláudio Couto, é isso. Você está esticando a corda, eu, como sempre, apostaria que isso tudo, no final, teremos um arranjo. O Alcolumbre está estressado, o Gumó está estressado, mas não sei se exatamente vai custar uma rejeição ao Messias, a ver. Vamos aguardar, né, o risco é grande. Agora, acho que tem várias coisas a se considerar. Precisa ver se, de fato, o Alcolumbre pretende esticar essa corda ao ponto de produzir uma crise dessa magnitude, né. Quando a gente coloca em perspectiva que o último caso de rejeição de indicações a ministro do Supremo foi no século XIX, no governo da espada do Floriano Peixoto, a gente vê o tamanho da confusão que ele está querendo armar. Agora, isso não quer dizer que você nunca possa rejeitar uma indicação. Para isso que você tem sabatina no Senado, que tem que aprovar na CCJ, tal. Agora, veja, e depois no plenário, né, na CCJ e depois no plenário. Agora veja, qual é o critério para recusar o Messias? Então, tem alguma razão, de fato, para recusar o nome dele? Isso tem que ser apresentado, porque não me parece que, com base em todas as outras indicações, inclusive sob Alcolumbre, foram aprovadas no Senado, qualquer coisa que pudesse desabonar o Messias, não desabonaria com juros e correção monetária os outros. Então aí está um problema, né. O que o Alcolumbre está fazendo? Porque não é só eventualmente rejeitar o Messias, e me parece que você tem aí, sobretudo, uma reação, porque ele sentiu a sua autoridade desafiada, né. Acho que, como colocou bem o Nassif num texto dele, né, é uma espécie de reizinho do Senado, né, se sente um reizinho do Senado. Parece aquele reizinho do Jô Soares, né, lá dos anos 80, né. Que era uma coisa completamente ridícula, e ele é ridículo também. Só que é um ridículo que está provocando um dano brutal. E por que um dano brutal? Porque ele está se comportando, e aí não é só a recusa do Messias, insisto, mas, por exemplo, pauta-bomba, derrubada de veto do ponto de vista ambiental desastroso. Veja, isso aí na realidade, é agir no âmbito doméstico da mesma maneira que Eduardo Bolsonaro age a partir de fora do país. Ele está sabotando o país em prol dos seus interesses mesquinhos, né. O Eduardo Bolsonaro faz isso para salvar a cabeça do pai e para salvar o projeto político empresarial da família, e o Alcolumbre faz isso para beneficiar a si mesmo, né, tentar manter a sua autoridade que lhe permite extrair o máximo possível de recurso do Estado,
para poder se sentir uma espécie de vice-rei da República. É uma espécie, se não o próprio rei, né? Que ele está questionando a própria autoridade presidencial. É isso que ele está fazendo. E causa, vamos dizer, riso para quem tiver o mínimo de senso de humor e não for um idiota completo, essa declaração recente dele de que se sente ofendido, é uma ofensa ao Congresso, alegar que qualquer tipo de concessão poderia advir de benefícios fisiológicos. Ora, quem poderia imaginar, não é? Que Alcolumbre seria um político fisiológico. Imagina, longe de nós imaginar algo assim. Ele é um republicano na essência. Acho que nunca houve um republicano mais republicano Não. do que Alcolumbre. Nunca. Não teve nenhum envolvimento com orçamento secreto. Não, imagina, de jeito nenhum. Eu sou chantagista, mas não me chamo de chantagista. Mas quando a gente vê, digamos, esse enfraquecimento do executivo, é que tomou conta das colunas políticas aí esse negócio do mal-estar. Vocês lembram o mal-estar dos militares? Sim, o tempo todo, o tempo todo. Isso. Faltou no hospital ali, estavam sempre de mal-estar. Mas o colunista do Globo ela devia ter algum vizinho lá, que era da reserva, lá, qualquer tema lá, falava com ele, mal-estar entre os militares. E agora é o mal-estar do Alcolumbre, o mal-estar do Hugo Motta. É inacreditável, rapaz, como que a política foi amesquinhando tanto assim, a ponto de figuras ridículas que nem esses dois aí terem assumido esse papel. Não, vamos lá, além de tudo, o Motta e o Alcolumbre estão acusando o golpe. Porque, no fundo, eles ficam irritados porque a maioria da população percebe. E o Lula percebeu que também entrar em conflito com eles não é um ganho para o Lula e para o Palácio do Planalto. Então, ele deixa rolar também. Poderia ter resolvido, agora vai resolver, mandou lá, porque o Alcolumbre chegou a ficar irritado que o governo ainda não tinha nem mandado a mensagem, então estava atrapalhando o processo, como se não tivesse ficado 4 meses sentado, por exemplo, na indicação do André Mendonça, né? Ficou lá, sentou 4 meses, no caso, para arrancar alguma coisa do Bolsonaro. É um cínico. Porque ele fala: primeiro reclamo que demora muito, agora que é muito rápido. É um cínico, né? É. Porque nem agir de afogadilho, nem ficar procrastinando sem nenhuma razão plausível é razoável. Fora o fato de que ele é alguém que, nas 2 situações, veja que coincidência interessante. E isso, inclusive, já levou uma caravana de evangélicos ao Senado. Está criando sempre dificuldades para quando há indicações de evangélicos ao STF. Para aí começar a se desconfiar que ele possa ter também algum tipo de prevenção contra os evangélicos, o que pode ser danoso às candidaturas dele, eu acho que não vai um passo muito grande. E, no fundo, nesse momento, que diferente, o Lula pode protelar isso por algum tempo. Não tem nenhuma decisão que o Supremo precisa tomar nesse momento que dependa desse 11º ministro. Então, Outro dia eu vi uma explicação interessante para esse empenho dele em indicar o Rodrigo Pacheco, dele ao Alcolumbre, de ver o Rodrigo Pacheco no Supremo, né? É que o Rodrigo Pacheco é o grande, potencialmente o grande adversário dele para presidir o Senado. Então ele quer afastar o adversário. É uma hipótese para se pensar também. mas o Rodrigo Pacheco, aparentemente, está dizendo que vai largar a política, que nem concorrer em Minas ele quer, o que também teria uma grande chance de ganhar, dependendo da articulação lá, né? Mas o Rodrigo Pacheco também ficou chateado, né? É tudo gente sensível. Mas o que aconteceu é que eu acho que o grande nó aí é justamente o palanque em Minas, né? Que sem o Rodrigo Pacheco, resta o Calil, né? Um tanto quanto deslocado, eu diria, o Calil, né? Não é uma figura, eu não consigo interpretar bem. Meu, vai para lá, vai para cá, né? Não é o nome exatamente ideal. E se é um palanque forte em Minas, complica um pouco o jogo. Agora, Couto, mudando aqui para um assunto internacional, o Miami Herald publicou uma reportagem dizendo que no telefonema entre o Trump e o Maduro, o Trump teria feito um ultimato ao Maduro dizendo: você saia imediatamente da Venezuela, deixa o poder e a gente vai garantir você vai estar protegido, né? E aí o Maduro não aceitou e hoje saiu a história de que o Maduro rejeita, não aceita o ultimato e fica na Venezuela. Mas o Mário Sabino foi melhor lá. É. Ele achou que o Maduro tinha aceitado
e falou: "O Maduro mostra como que são esses valentões latino-americanos", já saiu correndo. Pois é. Barriga, né, o gente? Mas o Mário Sabino é É expert, uma né. barriga voluntária, intencional. Ali já tem uma barriga, eu vou dizer, aquela barriga de chope, sabe, aquela assim, uma barriga atrás da outra. E aí, aparentemente, vai ter uma reunião do Conselho de Segurança dos Estados Unidos, tal, para ver as ameaças, mas aí eu queria falar que agora também os Estados Unidos criaram o traficante de estimação, porque a justificativa para exigir a saída do Maduro é que ele seria o chefe de um cartel, e os Estados Unidos acaba de libertar o ex-presidente de Honduras, o Juan Hernández, que foi, aliás, condenado por tráfico de drogas. O que também é um ponto, pô, muito peculiar. Quer dizer, há traficantes e traficantes, é isso? Há os traficantes amigos e os traficantes inimigos? Olha, isso me faz lembrar de uma velha história em que, segundo consta, o Kissinger, ao se referir ao Noriega não, ao, Anastácio Somoza, da Nicarágua, que a gente sabe que era um ditador sanguinário, né, lá atrás, antes da Revolução Sandinista, ele teria dito o seguinte: "Olha, ele é um filho da puta, mas ele é o nosso filho da puta", né. E de alguma forma, não que o Maduro seja exatamente o filho da puta do Trump, eu acho que ele não está com essa bola toda, mas, ele pode ser, enfim, aceito convenientemente. A gente viu até o Trump, na realidade, é um sujeito que grita, 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 mas tem horas que ele parece que é um pouquinho mais pragmático, né. A gente viu isso recentemente no encontro dele com o prefeito eleito de Nova York, o Madame. A gente viu isso na própria relação com o Lula e na negociação que ele fez com relação às tarifas, e pelo jeito já rifou o Bolsonaro, e a gente, pelo jeito, pode ver algo parecido na Venezuela. É claro que ele está fazendo ali uma ameaça que é muito substanciosa, ele mandou o maior porta-aviões do planeta para a costa venezuelana, ele mandou aquele monte de navios de guerra para lá, andou derrubando mais de 2 dezenas de barcos, né, afundando mais de 2 dezenas de barcos, que a gente não sabe quem é que estava lá. Eles alegam que eram traficantes, mas podiam ser pura e simplesmente pescadores, ou pessoas tentando imigrar, ou algo desse tipo, a gente não sabe quem são os assassinados dessa maneira. Isso vai, claro, criando um clima ali de preocupação dentro da Venezuela, porque é a Venezuela que se direciona a isso. E só que ele provavelmente não tem intenção, imagino eu, de ir até o fim com essa guerra. Acho que ele está tentando produzir essa ameaça para ver se o outro lado espirra antes. E o Maduro deve estar apostando que ele, como ele não quer de fato ir adiante com essa guerra, ele falou: "Olha, vou me segurar aqui". Eu acho que é esse jogo, né, um jogo da o que os americanos chamam de chicken game, né, vamos ver quem pisca primeiro. E na realidade, eu acho que não é de se espantar que talvez o Trump pisque primeiro, né, porque empreender uma ação militar em terra na Venezuela é muito mais complicado do que mandar esse bando de barco para a costa do país e ficar atirando em barquinhos de possíveis pescadores supostamente traficantes. Então eu não apostaria em algo que vá além disso não, mas vamos ver, né, vamos ver. Também o Trump, ao mesmo tempo, não é um sujeito completamente racional, a gente sabe bem. Então, uma ação translocada é possível, né. Até porque ele está numa frente agora para tentar também chegar a um acordo de paz na Ucrânia, aliás, um acordo feito aos moldes do Putin, né, porque inclui ceder uma grande parte da Ucrânia, a Ucrânia diminuir o exército, não ter forças da OTAN lá, arrumar um outro tipo de proteção. Ele que quer tanto ganhar o prêmio Nobel, e na verdade ainda tem essa disputa com Obama, né, preciso de um prêmio Nobel porque o Obama ganhou, então me parece que entrar numa aventura militar, aliás, terrestre, numa região que eles mal conhecem, né? Que é Exato. muito diferente do Oriente Médio. E é muito custoso, né, empreender uma ação dessa. A gente vai ter baixa, se isso acontecer, e a gente sabe como isso custa. E uma das plataformas do Trump, tanto no primeiro mandato como agora, é tirar os Estados Unidos de conflitos armados. Então não é muito condizente com isso, né, sendo isso uma intenção dele, né, até ele ficar ali falando que merecia o prêmio Nobel da Paz e tudo. É diferente de lá no Irã e soltar umas bombas, né, porque aí você não tem baixa, né, você cria baixa para o outro, mas não para você. Agora, uma incursão em terra na Venezuela,
vai morrer soldado americano, vai ter caixão chegando nos Estados Unidos com a bandeira em cima. E não sei o quanto o Trump está a fim de encarar essa, num cenário que ele já carece de popularidade. Então, é por isso que eu tendo a encarar toda essa mega operação naval muito mais como um blefe para forçar o outro lado a ceder, do que propriamente com algo que ele leve adiante. E é capaz que o Maduro tenha feito exatamente esse cálculo. Você pega o Milei, ele vem nas eleições e promete, se o Milei ganhar, 25 bilhões para a Argentina. O Milei ganha, vão 5 bilhões para a Argentina. Então, esse jogo dele, ele quer. É que não falou que era tudo de uma vez, né, Nassif? Você também está exagerando. Eu também acho que foi o seguinte: o cara fala, ganhou, mas ganhou por pouco, então você só leva uns 5 bilhões. Os outros 5 só na eleição daqui a 2 anos. Estamos chegando aqui ao fim do programa. Nassif, vou te dar mais uma oportunidade aqui para fazer aí o seu reclame. Lembra aí de novo o sarau. Nassif, eu já vou adiantando que eu quero uma mesa lá, reserva uma mesa. Vai ficar na mesma da diretoria lá, Sérgio. É isso. O Couto também, né? Aí sim, aí sim. O Couto só vai se levar a violinha dele lá atrás. O Guitalele. Mas manda aí, Nassif, relembra aí o pessoal. Sábado, a partir das 14 horas, do Olaria. Olaria fica ali no Paraíso. É Bar Olaria. E, então, a gente vai fazer o sarau, vai começar umas 14 horas aí, vai até umas 18 horas, aí vão músicos de primeira lá, além dos amigos que vão ter chance de se reencontrar presencialmente também. É isso. Então, tá aí, tá dado o recado. Quem quiser aparecer, Barolaria, a partir das 14 horas, sábado, São Paulo, sarau do GGN. É isso aí, Nassif Couto. Vamos que vamos. Isso aí, pessoal. Vamos que vamos, gente. Até a outra semana. Até a outra.